Laís jamais imaginou que o amor da vida dela apareceria numa livraria de rodoviária às 4 da manhã, no momento exato em que ela tinha perdido tudo, inclusive a esperança. História enviada por uma das nossas seguidoras. Baseado em fatos reais, mudam os nomes, mas a verdade permanece. O Carnaval de 2016 chegou como chega tudo na vida de quem tá cansado demais, rápido demais, barulhento demais e exatamente na hora errada. Laís tinha acabado de perder o emprego. Um corte seco, sem explicação, sem salário, sem aviso. De um dia para o outro, ela ficou sem vale-transporte, sem comida na geladeira e sem ideia de como pagaria o aluguel do kitnet onde vivia sozinha no centro de São Paulo. Era como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ela, tudo ao mesmo tempo. E ainda assim, alguma parte dela se recusou a desistir. Laís sempre teve esse instinto de sobrevivência que aparece quando a vida aperta. Aquela força que não faz barulho, mas que carrega uma pessoa inteira nas costas. Foi assim que, no meio do desespero, ela teve uma ideia simples e improvável: vender gelatina com pinga no carnaval. Nada sofisticado, nada planejado. Apenas uma chance de levantar dinheiro rápido e sobreviver ao mês. Como morava a 2 quadras da 24 de maio, passava o dia subindo e descendo para repor os copinhos da geladeira. Chegava suada, cansada, exausta e voltava sorrindo, porque aquele esforço significava ficar mais um dia com teto. Os primeiros dias foram duros. O calor grudava na pele, a música ecoava dentro da cabeça, as pernas tremiam no fim da noite. Mas ela vendia muito, o suficiente para pagar 2 meses de aluguel adiantado e sentir pela primeira vez em semanas que ainda existia saída. E foi justamente quando o alívio começou a chegar que o destino também chegou, disfarçado no meio da multidão. No último dia de carnaval, Laís estava vendendo ali na calçada onde o bloquinho terminava, quando percebeu um olhar atravessando a multidão. Era um rapaz parado a alguns metros, segurando um copo descartável e sorrindo para ela como se já a conhecesse. Ele tinha esse tipo de presença que chama atenção mesmo sem fazer nada. Olhos calmos, postura tranquila, uma beleza sem esforço, dessas que parecem pertencer a outro lugar. Laís desviou o olhar, depois voltou. Ele continuava ali. E ela sentiu aquele tipo de arrepio que não dói, mas avisa. Quando deu fé, ele estava caminhando na direção dela, sem pressa, sem medo, como quem só precisa confirmar algo que já sabe. Quer 2 shots? Ele perguntou num sorriso que parecia luz. Ela ofereceu o shot de graça, ele insistiu em pagar. Ela brincou, ele respondeu na mesma sintonia. E de repente já estavam conversando como se o carnaval tivesse diminuído de volume só para eles dois caberem ali. Existe uma química que não se explica, e existe outra ainda mais rara que dispensa explicação. Os dois sentiram essa segunda. Um silêncio gostoso entre uma frase e outra, um riso que saía sem aviso, um olhar que prendia. E antes que Laís pudesse entender o que estava acontecendo, eles se aproximaram devagar, até que o beijo aconteceu. Simples, leve, certo. E foi nesse beijo que Laís sentiu algo estranho. Não parecia encontro de carnaval, parecia reencontro, parecia coisa que o universo planeja em segredo. Eles ficaram juntos por alguns minutos que pareciam horas. Ele segurou o rosto dela com uma delicadeza que não combina com um bloquinho lotado. E quando o beijo terminou, Laís teve certeza de uma coisa: aquele homem ia voltar. Mas a multidão tomou conta da rua, o trio elétrico avançou e quando ela abriu os olhos para procurá-lo, ele tinha desaparecido. Sem nome, sem número, sem cidade, sem nada. Apenas a lembrança do sorriso, a sensação do beijo e o pressentimento absurdo de que aquilo não tinha acabado ali. Laís voltou para casa naquela noite com mais dinheiro no bolso e menos paz no peito. Porque, sem entender porquê, ela já sentia a falta de alguém que tinha visto por alguns minutos. Era o primeiro capítulo daquilo que ela só descobriria muito tempo depois. O amor mais improvável da vida dela
tinha começado ali, no meio do carnaval, no meio do caos, no exato instante em que ela não esperava nada. E o destino, silencioso, já estava preparando o resto. Nos meses que seguiram o carnaval, Laís voltou à rotina apertada, mas nada nela parecia igual. O trabalho novo, a luta diária, as contas chegando em atraso, tudo permanecia no mesmo lugar. Mas uma parte dela não estava mais lá. Porque havia um rosto que insistia em aparecer na memória dela. Um sorriso calmo, um beijo rápido demais para ser esquecido. Laís tentou afastar aquilo. Tentou convencer a si mesma de que era só encanto de carnaval, coisa de momento, coisa de rua, mas o coração dela não obedecia. Procurou o rapaz nas redes sociais, sem saber nome, sobrenome, cidade, nada. Era como tentar lembrar de um sonho que acordou cedo demais. O que ela não sabia era que em Vale das Pedras, Rafael vivia a mesma inquietação. Ele passou semanas lembrando do beijo, da voz dela, da forma como ela riu ao entregar o shot. Aquilo grudou nele, não como memória de festa, mas como algo que tinha acontecido tarde demais para deixar ir. E foi esse incômodo, essa quase saudade, que fez ele tomar uma decisão improvável. No carnaval seguinte, ele iria voltar para São Paulo só para procurar Laís. Não era lógico, não era fácil, mas quando o coração tem certeza, a razão se torna pequena. Rafael comprou passagem, chegou cedo e passou o primeiro dia inteiro de carnaval vasculhando o centro. República, Roosevelt, Anhangabaú, 24 de Maio, sempre com o mesmo olhar inquieto, procurando uma vendedora de gelatina com pinga no meio de milhões de pessoas. E quase encontrou. Uma foliã simpática percebeu o desespero dele e perguntou: "Tá procurando alguém?" Ele explicou, com um misto de vergonha e esperança, que estava atrás de uma menina que vendia gelatina com pinga no ano passado. Ela sorriu. "Ah, então é ela. Vem cá, tem uma menina vendendo igualzinho ali na esquina." O coração dele acelerou. Ele a seguiu quase correndo, e quando chegou perto, o chão saiu dos pés. Não era Laís. Era outra moça. Outro sorriso, outra história. Rafael comprou um shot só para não parecer mal educado. Agradeceu e saiu andando com aquele peso de quem acreditou cedo demais. E mesmo assim, não desistiu. Permaneceu o resto do carnaval inteiro olhando para todos os rostos, todas as esquinas, todas as ruas, acreditando que a vida não ia ser tão cruel a ponto de lhes dar um encontro tão raro e depois roubar a segunda chance. Mas a vida demorou. Laís também voltou ao carnaval de 2017, não por necessidade, mas por esperança. Ela foi exatamente ao mesmo ponto onde o conheceu. Arrumou a mesa do mesmo jeito, ajeitou os copinhos com o mesmo cuidado e esperou. Mas ele não apareceu. Foi naquele ano que ela conheceu André. Um tipo de amor que chega fácil, sem turbulência, sem intensidade. Ele era carinhoso, presente, educado, tudo o que parecia seguro. E Laís, cansada de procurar pelo improvável, permitiu que ele entrasse. Mas o coração dela nunca ficou completamente quieto. Por mais que tentasse, por mais que se esforçasse para construir um amor correto, havia sempre uma fresta onde o passado soprava um nome que ela não sabia mais pronunciar em voz alta. No fim daquele ano, André a convidou para viajar com um grupo de amigos, entre eles Paula, a mais animada da turma, para uma cidade de montanhas, trilhas e cachoeiras. Vale das Pedras, em Minas Gerais. Laís nunca gostou de acampar, nunca gostou de caminhar horas no mato, nunca foi do tipo aventura. Mas ela foi. Foi tentando provar para si mesma que podia construir uma vida normal, firme, esperada. Só que, assim que chegaram, tudo pareceu estranho. As noites eram frias demais, as conversas longas demais, as trilhas cansativas demais. E André parecia sempre em outro ritmo, um ritmo que não incluía ouvir o que ela sentia. Laís começou a passear sozinha pela cidade.
Entrava em cada lojinha, cada papelaria, cada mercadinho, como se algo ali chamasse por ela. Paula brincava. Menina, você tá procurando o quê? Laís não sabia responder. Só dizia nada, mas a expressão no rosto dela dizia tudo. Como se algo ali pertencesse à história dela, mas ela não fazia ideia do que. Na terceira noite, depois de uma discussão pesada com André sobre mais uma trilha interminável, Laís decidiu se afastar do grupo para respirar. Foi caminhando pelas ruas simples de Vale das Pedras, sem destino, só sentindo aquele vazio que parecia se mexer dentro dela. Um vazio que não tinha a ver com a viagem, nem com André. Tinha a ver com alguém que ela não via há 1 ano, mas que nunca tinha conseguido esquecer. E o destino, silencioso como sempre, estava preparando o próximo movimento. O movimento que mudaria tudo. A madrugada estava fria em Vale das Pedras. O tipo de frio que entra pela pele e mexe em coisas que a gente tenta esconder. Laís caminhava devagar pela rodoviária, abraçando o próprio corpo, tentando impedir que o arrependimento latejasse alto demais. A viagem tinha dado errado, o camping tinha dado errado, o namoro tinha dado errado. E naquele exato momento, até a esperança estava dando errado. André tinha ido embora irritado depois da briga, e ela não fez questão de impedir. Paula tentou consolar, mas nada parecia encaixar. Laís só queria silêncio, só queria respirar. Enquanto esperava o próximo ônibus para São Paulo, entrou numa pequena livraria que ficava na entrada da rodoviária, quase sem pensar, quase sem querer, como se os pés tivessem decidido antes da mente. O lugar era simples, uma prateleira com revistas, livros de autoajuda e um balcão apertado com uma luz amarela fraca. O tipo de lugar onde nada de extraordinário deveria acontecer. Ela pegou um livro qualquer, abriu numa página aleatória e fingiu ler. A visão estava embaralhada, não pelos parágrafos, mas pelas lágrimas que ela segurava desde cedo. E foi enquanto tentava recompor a respiração que ouviu uma voz atrás do balcão. Uma voz mansa, baixa, familiar. Familiar demais. Laís levantou os olhos devagar, como quem tem medo de confirmar a própria imaginação. E o mundo parou. O universo inteiro pareceu puxar o ar de dentro dela e devolver em forma de choque. Era Rafael. Ele estava ali, atrás do caixa, com a mesma calma, o mesmo olhar, o mesmo sorriso que ela tentou esquecer e nunca conseguiu. Por um instante, ela achou que estava sonhando, ou delirando, ou que o destino tinha finalmente decidido revelar a brincadeira que segurou por 1 ano inteiro. Mas não era sonho, não era delírio, era ele. Rafael viu Laís quase no mesmo segundo. O rosto dele perdeu a cor, depois ganhou toda de volta. Parecia lutar entre rir e chorar, como quem encontra algo que buscou pela vida inteira. Ele saiu de trás do balcão tão rápido que derrubou um marcador de páginas. Ela deu um passo para trás, sem saber se estava pronta para sentir tudo aquilo de novo. E então, sem conseguir segurar, Rafael sussurrou: É você mesmo? Foi um reencontro que não precisou de palavras. O olhar dos dois fez o caminho inteiro. Laís sentiu as pernas tremerem, sentiu o peito esquentar, sentiu pela primeira vez em muito tempo que o mundo não estava contra ela, estava ao lado. Quando finalmente conseguiram respirar, vieram as revelações. Rafael contou que perdeu o celular no mesmo dia em que anotou o número dela, que voltou ao carnaval só para encontrá-la, que pediu ajuda para estranhos, correu por blocos, seguiu indicações erradas, quase encontrou, mas não deu. Laís não sabia se ria ou chorava, porque naquele mesmo carnaval ela estava no mesmo bairro procurando por ele.
E a verdade final chegou devagar, como tudo que é grande demais para ser dito rápido. Rafael morava ali, em Vale das Pedras, na cidade onde ela estava. Na cidade que ela entrou procurando algo que não sabia o que era. A cidade onde o coração dela tinha inquietado o tempo inteiro. A cidade onde ela tinha acabado de entrar numa livraria às 4 da manhã, acreditando que estava fugindo de tudo. Mas, na verdade, estava indo direto ao encontro de tudo. Os dois ficaram ali por horas, conversando, rindo, lembrando, recuperando um ano inteiro perdido. O tempo deixou de existir. A rodoviária desapareceu, a madrugada virou cenário secundário. Laís passou os 8 dias restantes da viagem na casa dele, e o que era arrependimento virou certeza. O que era caos virou lar. O que era coincidência virou destino. Porque alguns reencontros não são reencontros, são acertos de Deus. E Laís, pela primeira vez desde o carnaval de 2016, sentiu que a vida finalmente estava devolvendo aquilo que tirou. Laís voltou para São Paulo diferente. Não era uma diferença que se via, era uma diferença que se sentia, no jeito de andar, de respirar, de existir. Por dias, ela tentou retomar a rotina, mas a realidade parecia pequena demais para conter tudo o que tinha acontecido em Vale das Pedras. Nada encaixava mais, nada fazia sentido fora da lembrança do reencontro. O coração dela estava lá, ela sabia. E fingir que não estava era doloroso demais. Rafael ligava todas as noites. Falavam por horas, riam como se tivessem sido velhos amigos, contava detalhes do ano perdido, das tentativas frustradas, dos quase encontros que o destino evitou só para que o reencontro fosse perfeito. A saudade começou cedo demais para ser ignorada. E foi por isso que 2 semanas depois, Laís tomou a decisão que assustou até ela mesma. Ela pediu demissão, desmontou o apartamento, vendeu o que não precisava e voltou para Vale das Pedras. Não foi coragem, foi amor, mas o tipo de amor que faz o medo diminuir. Rafael a recebeu na rodoviária do mesmo jeito que a viu na livraria, com aquele sorriso que parecia reconhecer o caminho dela antes mesmo que ela chegasse. A vida juntos começou simples, não teve grandeza, não teve luxo. Teve arroz, feijão, rotina, café coado e tardes preguiçosas no sofá. Teve 2 personalidades aprendendo a dividir silêncio, dividir cama, dividir sonhos. E teve algo ainda mais raro. Teve paz. Aquele tipo de paz que só aparece quando o coração não precisa mais explicar nada. Em novembro de 2018, Rafael pediu Laís em casamento. Foi num fim de tarde, com o céu rosado e o cheiro de chuva se aproximando. Não teve plateia, não teve discurso, só teve verdade. Ela disse sim com o corpo inteiro, como quem diz, eu já sabia. O casamento foi pequeno, íntimo, cheio de detalhes simples. Laís usou um vestido leve, Rafael usou o nervosismo de sempre. E quando trocaram alianças, parecia que estavam apenas oficializando algo que já existia desde o primeiro beijo na calçada da 24 de maio. Desde então, todos os anos, eles têm um ritual. Voltam ao Carnaval de São Paulo, exatamente no mesmo lugar onde se conheceram. Ficam ali alguns minutos, em silêncio, agradecendo. Porque eles entendem que aquele dia não foi coincidência, foi o começo de tudo. Laís às vezes olha para Rafael com a mesma surpresa da livraria, como se ainda não acreditasse que o universo realmente devolveu o que ela achava que tinha perdido para sempre. E Rafael, sempre que vê a alegria dela nos detalhes simples, sente aquele arrepio que carregou por um ano inteiro, até que Deus, destino ou acaso, teve piedade e resolveu unir o que já era deles. A vida dos dois não é perfeita, mas é certa, é escolhida, é construída. Porque alguns amores chegam cedo demais e outros chegam tarde demais. Mas o mais bonito é aquele que chega na hora exata, mesmo que essa hora demore 1 ano para acontecer. Laís entendeu isso. Rafael entendeu isso. E qualquer pessoa que vê os dois juntos entende também. Alguns encontros não são encontros, são respostas.
Às vezes o amor não chega quando a gente quer. Às vezes ele se atrasa um ano inteiro, só para aparecer na hora exata. E quando aparece, a gente entende que nenhum desencontro foi por acaso. Tudo era preparação. Tudo era caminho. Porque tem histórias que não se perdem, apenas esperam o momento certo para voltar. E se um dia o amor também atravessou a sua vida, deixou marca, abriu ferida ou acendeu esperança? Conta pra gente. Envie para amoresquemarcam.canal@gmail.com. A sua história pode se transformar no próximo episódio.